Você passou a vida inteira acreditando que orar é falar com Deus, juntar as mãos, fechar os olhos, escolher as palavras certas, repetir as frases de sempre. Seus pais fizeram isso. Sua igreja confirmou. A tradição perpetuou por 2000 anos. Mas e se eu te dissesse que Jesus ensinou um método completamente diferente? Que esse método foi apagado das escrituras oficiais? E que, quando você pratica, algo nos seus padrões cerebrais literalmente muda? Nos próximos 20 minutos, você vai entender por que a oração que te ensinaram é uma versão adulterada de algo muito mais poderoso. E vai descobrir por que essa versão original ameaçava, e ainda ameaça, o controle que certas instituições exercem sobre você. Mas antes, preciso te mostrar um documento que mudou tudo. A história da oração com palavras começa muito antes de Jesus. E não começa com espiritualidade. Começa com poder. No mundo greco-romano do primeiro século, religiões operavam como contratos. Você oferecia sacrifício, pronunciava a fórmula certa, invocava o nome correto da divindade e esperava o retorno. Era uma transação. Os sacerdotes eram os intermediários obrigatórios. Sem eles, a fórmula não funcionava. Sem a fórmula, o Deus não ouvia. Daí em diante, o judaísmo do templo incorporou estrutura similar. Pregadores repetiram. Escribas codificaram. A sinagoga transformou em ritual obrigatório. E quando o cristianismo emergiu e precisou de uma estrutura institucional, adotou o mesmo modelo. Por quê? Porque funcionava para manter hierarquia. Agora olha o que não faz sentido. Se Jesus queria que orássemos com palavras elaboradas, por que ele criticou tão diretamente os que oravam em público? E por que ele disse, no Evangelho de Mateus, que os hipócritas amam orar em pé nas sinagogas para serem vistos pelos homens? Porque a instrução explícita foi: entra no teu quarto e fecha a porta. Se a oração verbal coletiva fosse o método central, essas palavras não fariam sentido. Mas tem mais. Os textos de Nag Hammadi, descobertos no Egito em 1945, trouxeram evangelhos que não passaram pelo filtro do Concílio de Nicéia em 325 d.C. No Evangelho de Tomé, Laudion 3, Jesus diz algo que contradiz toda a estrutura da oração tradicional. O reino não virá na forma esperada. Não dirão, vejam, aqui está, ou vejam, ali está. Ao contrário, o reino do Pai está espalhado sobre a terra e os homens não o veem. Não está no templo. Não está nas palavras certas. Não está no ritual público. Então onde está? Existe um conceito que tradições contemplativas do século I já praticavam e que os gnósticos preservaram nos textos que a Igreja tentou destruir. Os gnósticos chamavam de resíquia, quietude, silêncio interior ativo. Hoje, pesquisadores de neurociência chamam de estado de coerência cerebral, ou Default Mode Network, em repouso profundo. Eu chamo de oração sem palavras, ou oração do silêncio. A ideia é simples. Palavras são pensamentos. Pensamentos são atividade mental. E atividade mental cria ruído. O método que Jesus ensinava nos textos que sobreviveram à censura não era sobre produzir pensamentos na direção de Deus. Era sobre parar o fluxo de pensamento para que algo mais profundo emergisse. Isso significa que o silêncio não é a ausência de oração. É o núcleo dela. E também significa que tudo que você foi treinado a chamar de oração pode ser apenas a borda superficial de uma prática muito mais antiga e mais intensa. Pensa assim: você não explica para seu coração como bater. Não dá instruções verbais para seus pulmões. Existe uma inteligência no seu corpo que opera sem palavras. A tradição gnóstica dizia que o acesso ao divino funcionava da mesma forma. Não por instrução verbal, por contato direto, abaixo do pensamento. E isso não é só interpretação minha. Elaine Pagels,
professora de religião em Princeton e uma das maiores autoridades mundiais em textos gnósticos, argumenta nos seus estudos sobre o Evangelho de Tomé que Jesus, nos textos não canônicos, ensina um acesso interior direto, sem mediadores, sem liturgia formal. Bart Ehrman, que é professor da Universidade da Carolina do Norte e ex-fundamentalista convertido ao estudo crítico do Novo Testamento, documenta como o processo de canonização no século IV eliminou sistematicamente textos que colocavam a experiência interior acima da autoridade institucional. A informação sempre esteve disponível, só não era conveniente divulgar em larga escala. E eu não vou só te falar isso. Vou te provar. Com textos históricos que sobreviveram à censura, com dados de neurociência publicados em revistas revisadas por pares, e com uma fonte que você definitivamente não esperaria encontrar nessa conversa. Vamos ao passado primeiro. Não para a Grécia, não para Roma, para o próprio interior do movimento cristão primitivo. A Pistis Sophia, um dos textos gnósticos mais completos que temos, descreve um método de oração que Jesus teria ensinado aos discípulos em círculo fechado. Não é oração de súplica, não é lista de pedidos, é o que o texto chama de selo de silêncio. Uma prática onde o praticante suspende o diálogo interno e se mantém em estado de atenção pura. O texto descreve essa prática como capaz de mover os arcontes, as entidades que na cosmologia gnóstica controlam as camadas da realidade material e bloqueiam o acesso à consciência superior. E não eram só os gnósticos. Os essênios, a comunidade judaica dos manuscritos do Mar Morto, praticavam períodos de silêncio obrigatório que podiam durar dias. Filo de Alexandria, filósofo judeu contemporâneo de Jesus, descreveu comunidades que chamava de terapeutai, que praticavam contemplação silenciosa como forma central de conexão espiritual. De comunidades que nunca se encontraram, em lugares diferentes, chegando à mesma conclusão sobre o silêncio. Coincidência? Ou convergência em algo real? Mas histórias antigas são fáceis de ignorar. Então deixa eu te mostrar o que a ciência moderna encontrou. Em 2015, pesquisadores da Universidade de Harvard publicaram um estudo conduzido por Sara Lazar, medindo a estrutura cerebral de praticantes de meditação silenciosa profunda. O que eles encontraram foi fisicamente mensurável. O córtex pré-frontal, região associada à atenção e autoconsciência, era literalmente mais espesso nos praticantes. Não mais ativo, mais espesso. A prática mudou a anatomia. Em 2016, o HeartMath Institute publicou dados mostrando que estados de coerência cardíaca, produzidos por técnicas de silêncio interior focado, afetam o campo eletromagnético do coração de forma detectável a mais de 1 metro de distância do corpo. O coração gerando um campo que interage com o ambiente. Isso é física, não é metáfora. E em 2003, a CIA desclassificou o relatório Gateway Process, um documento do Exército Americano de 1983 que analisa técnicas de alteração de consciência. O documento é explícito. Estados de silêncio mental profundo permitem ao sistema nervoso acessar frequências de informação que o pensamento verbal bloqueia. O relatório usa a linguagem de física quântica e ressonância holográfica. Mas a substância é a mesma coisa que os gnósticos chamavam de hesychia. O governo americano estudou isso, escreveu relatórios e guardou por 20 anos. Mas nada supera ver funcionando em pessoas reais. Odora Kauf era terapeuta junguiana suíça que trabalhou com pacientes em estado de crise severa. No final dos anos 70, ela desenvolveu um protocolo que chamava de silêncio criativo ativo, onde pacientes mantinham atenção sem verbalização interna por períodos progressivos. Os resultados que ela documentou
foram apresentados no Congresso Internacional de Psicologia Analítica. Pacientes com histórico de dissociação, ansiedade crônica e o que ela descrevia como barreira de acesso ao si mesmo relataram mudanças que antidepressivos não tinham produzido. Não é caso isolado. Praticamente qualquer pesquisador que estudou tradições contemplativas sérias, de John of the Cross à tradição hesychast ortodoxa, encontra o mesmo padrão. O silêncio interior ativo produz efeitos que a verbalização não produz. Padrão demais para ser coincidência. E sabe o que é mais interessante? Quem você menos esperaria já usa isso. O Vaticano tem uma ordem contemplativa, os Carmelitas Descalços, que pratica algo chamado oração de quietude, uma forma de silêncio interior ativo, documentada por Teresa de Ávila no século XVI. John of the Cross chamou de contemplação infusa. Eles sabem que existe um nível abaixo das palavras. Sabem há séculos. Só não é o que ensinam nas missas de domingo. A NASA desenvolveu protocolos de meditação silenciosa para astronautas desde os anos 80, para manter coerência psicológica em isolamento prolongado. Google, a Aetna, General Mills implementaram programas de silêncio contemplativo para executivos, com métricas de resultado documentadas. As instituições mais poderosas do mundo aplicam em silêncio o que dizem que não existe ou não é relevante. Isso nos leva ao ponto que muda tudo. Olha o que a gente juntou até aqui. Textos gnósticos do primeiro século documentam um método de oração sem palavras que Jesus teria ensinado em círculos fechados. A neurociência moderna encontrou mudanças anatômicas cerebrais mensuráveis em praticantes. Pessoas em contexto clínico produziram resultados documentados, e o próprio governo americano conduziu pesquisa classificada sobre estados de silêncio mental. Tudo apontando na mesma direção. Então, por que isso não é ensinado nas igrejas? Por que não está nos catecismos? Por que o que você aprendeu desde criança foi uma lista de palavras? A resposta não é espiritual, é econômica. Para entender por que isso foi suprimido, você precisa seguir o controle, não o dinheiro, mas o controle. O que no caso de instituições religiosas é a mesma coisa. Quem ganha com você acreditando que orar é falar palavras? A estrutura institucional da igreja fatura autoridade enquanto você precisa de intermediários. Se a oração é um ritual com formato correto, você precisa de alguém para te ensinar o formato. Precisa da estrutura. Precisa da hierarquia para validar se você está fazendo certo. A estimativa do Pew Research Center é que o catolicismo romano sozinho movimenta entre 30 e 170 bilhões de dólares por ano em propriedades, investimentos e doações, dependendo da metodologia de cálculo. Se cada pessoa pudesse acessar o divino diretamente, em silêncio, no seu quarto fechado, exatamente como Jesus instruiu no Sermão da Montanha, a estrutura intermediária perde razão de existir. E como eles garantiram que você não descobrisse? Primeiro, já no Concílio de Nicéia, em 325 d.C., o imperador Constantino convocou bispos para uniformizar a doutrina cristã. Textos que enfatizavam acesso interior direto, os textos gnósticos, foram declarados heréticos. Quem os possuísse podia ser executado. Não foi um debate teológico. Foi uma decisão política de um imperador que precisava de uma religião unificada para controlar um império. Segundo, os que sobreviveram praticando contemplação silenciosa dentro da própria igreja, os místicos como Mestre Eckhart, Miguel de Molinos, foram investigados, condenados ou silenciados pela Inquisição. Molinos foi preso em 1685 por ensinar que a oração mais elevada era o silêncio interior. A Inquisição chamou isso de quietismo
e tratou como heresia. Terceiro, a ridicularização continua hoje. Alguém que diz "oro em silêncio" frequentemente é corrigido, redirecionado para formas verbais ou olhado com desconfiança dentro de contextos religiosos tradicionais. E quem paga o preço? Você. Décadas orando com palavras e sentindo que algo não encaixava, repetindo frases que parecem ecoar num quarto vazio, achando que o problema é a sua fé, a sua dedicação, a sua mente inquieta. O problema não é sua fé. É que te deram uma ferramenta incompleta e chamaram de instrução completa. Eu sei que é perturbador ouvir isso. Não é raiva que resolve. O que resolve é a prática. E a boa notícia é que essa prática está disponível. Agora, sem intermediários. Exatamente onde Jesus disse que estaria. No teu quarto, com a porta fechada. Deixa eu te mostrar como aplicar isso. Chega de teoria. 3 passos práticos que você pode começar hoje. Não precisa de lugar especial, de incenso, de música, de guru. Só de um compromisso honesto com 5 minutos. Primeiro passo. Instale o silêncio externo antes de tentar o interno. Parece óbvio, mas a maioria pula essa etapa. O que você faz? Escolhe um momento do dia, pode ser antes de dormir ou logo ao acordar, e senta em posição confortável num ambiente sem barulho ativo. Não precisa de postura específica. Não precisa de música ambiente. Silêncio real. Por que isso funciona? Porque o sistema nervoso autônomo precisa de um sinal claro de que não há ameaça no ambiente para começar a baixar o estado de alerta. Sem esse sinal externo, o cérebro não entra no modo que permite a prática do passo 2. Começa por aqui. 3 a 5 minutos. Só observar o silêncio ao redor. Segundo passo. Mentes despertas. Isso é o que a tradição gnóstica chamava de nepsis. Vigilância sem reação. Que funciona assim. Você observa os pensamentos que surgem sem tentar dirigi-los a Deus, sem formular pedidos, sem produzir conteúdo verbal interno. Cada pensamento que aparecer, você percebe e deixa passar. Não luta contra ele. Não segue o fio. Percebe e solta. A maioria das pessoas que tenta isso pela primeira vez relata frustração nos primeiros 2 a 3 dias. É normal. O que estamos desfazendo é décadas de condicionamento que associam oração com produção verbal. Uma prática de 10 a 15 minutos por dia produz resultados perceptíveis, segundo pesquisadores da área, em cerca de 2 semanas. Terceiro passo, e esse é para quem quer ir mais fundo. Introduza o que os textos gnósticos chamavam de intenção sem conteúdo. Antes de iniciar o silêncio, você sustenta internamente por alguns segundos uma orientação sem palavra. E não um pedido, não uma frase, uma direção de atenção. Como apontar uma antena sem transmitir nada ainda. A Pistis Sophia descreve esse estado como o selo. O HeartMath Institute pesquisou algo funcionalmente similar que chama de intenção coerente. Não é para todo mundo desde o começo, mas se você praticou os 2 primeiros passos por algumas semanas, vai sentir a diferença. Agora, 2 erros que a maioria comete quando tenta isso. Erro 1. Tentar avaliar se está funcionando durante a prática. Isso é pensamento verbal. Você está avaliando por que treinou a mente para produzir avaliação constante. O momento em que você pensa, será que estou fazendo certo? É o momento de perceber o pensamento e soltar, igual a qualquer outro. Erro 2. Desistir na primeira semana com a conclusão de que sua mente não para. A mente de todo mundo não para. O ponto não é parar a mente. É mudar sua relação com o que a mente produz. Diferença importante. O que esperar? Na primeira semana, provavelmente mais consciência dos próprios pensamentos, o que inicialmente pode parecer que piorou. É sinal que a observação está funcionando.
Depois de 3 a 4 semanas, praticantes relatam consistentemente uma qualidade de silêncio interior que persiste ao longo do dia, não só durante a prática. Com consistência de 2 a 3 meses, a experiência de oração muda de caráter, de forma que é difícil de descrever com palavras, o que, olhando bem, faz todo sentido. Não é mágica. É o sistema nervoso funcionando no modo para o qual foi desenhado. Vamos recapitular o que você descobriu hoje. Você entrou acreditando que orar é falar palavras. E descobriu que essa versão da oração foi padronizada por conveniência política, não por instrução original. Viu os textos gnósticos, os dados neurocientíficos, o relatório da CIA e a história dos místicos perseguidos dentro da própria igreja. Entendeu quem se beneficia da versão incompleta. E agora tem 3 passos para começar uma prática diferente. Em 20 minutos, você acessou o que a maioria nunca vai buscar. Você não é mais a mesma pessoa que clicou nesse vídeo. Agora você faz parte de um grupo pequeno que vai além da superfície. A pergunta é, o que você faz com isso? E isso é só a entrada. Tem muito mais sobre a cosmologia arcôntica, sobre por que os gnósticos descreviam os arcontes como entidades que se alimentam de pensamento compulsivo, e sobre práticas específicas da Pistis Sophia que não coube aqui. Se esse vídeo fez sentido, deixa nos comentários a palavra Archon. Isso me diz que você quer o próximo nível e me ajuda a entender quais temas aprofundar. O algoritmo também usa isso para mostrar esse conteúdo para mais pessoas que estão buscando a mesma coisa. Se inscreve nas Mentes Despertas para não perder o que vem a seguir. Lembra, o problema nunca foi a sua fé. Foi a ferramenta que te deram. Nos vemos no próximo.